Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja. Bom, hoje nós vamos começar um outro grupo de aulas e nesse grupo de aulas nós vamos abordar um pouco a questão da meditação de forma ampla. Quais as dificuldades que nós temos para meditar, o que acontece no processo de meditação e algumas dicas, algumas orientações práticas, aula a aula, do que pode nos favorecer. Você tem dificuldade para meditar? Você tem dificuldade para encontrar aquele momento, aquela concentração? Vamos entender um pouquinho melhor isso, tá bom? Então eu te peço, dá um like, faça comentários, porque isso nos ajuda também a dar um direcionamento para o nosso canal. Compartilhe, multiplique essa ideia e, acima de tudo, que eu acho que é mais importante, tenha um processo de adesão, faça esse trabalho de meditação, faça o que nós estamos passando a nível de orientação, tá bom? Então vamos lá. Você tem dificuldades para meditar, para encontrar aquele momento de paz, de concentração? Eu acho que a sua resposta vai ser afirmativa, com certeza, a menos que você faça meditação há muito tempo, que você tenha um ambiente muito favorável, mas a maioria de nós, eu sei que a grande maioria das pessoas tem dificuldade, não me excluo também, tenho dificuldade sim. Dificuldade do quê? De encontrar algumas brechas, algumas situações que sejam favoráveis à meditação. Nós vivemos num mundo de muita agitação, de muita correria, de muitas exigências o tempo todo. Nós temos metas para atingir, mesmo que sejam metas que nós criamos, mas são metas que a gente está atingindo a todo instante, pressões que nós colocamos sobre nós mesmos. Afora isso, nós vivemos em ambientes muito fechados, muito confinados, em espaços sem horizonte. Observa, eu não sei onde você está nesse momento, mas veja se agora, nesse instante, você consegue ver o horizonte. Eu estou dizendo isso porque eu não consigo. Onde eu estou aqui, eu não consigo ver o horizonte. E as pessoas foram criando mecanismos para driblar isso, que são muito saudáveis. Tem pessoas que praticam corrida, né? Corrida a pé, caminhada, né? Aquelas caminhadas matinais que são muito saudáveis. Pessoas que pedalam, eu particularmente pedalo, adoro pedalar porque é um processo terapêutico. Para mim, pelo menos, pedalar é um processo terapêutico, porque é evidente, a gente vai pedalar, vai para lugar ao ar livre, locais abertos, locais que têm horizonte, e você volta um pouco para a sua natureza. E a ideia básica da meditação é voltar para a natureza, é voltar para a sua natureza, voltar para a sua origem. Lembrando que nós temos uma origem divina, nós temos uma origem espiritual. Então, todo o processo de meditação é sair do externo e voltar para o interno, é sair da forma e voltar para a essência. Eu estou pontuando algumas coisas para mostrar o roteiro que nós vamos ter nesse grupo de aulas agora. E a base de tudo isso, nós já falamos, mas vamos esmiuçar um pouco mais. A base de todo esse processo, a base dessa visão de sair do exterior e voltar para o interior, sair da forma, voltar para a essência e encontrar paz, encontrar satisfação, realização lá naquela essência, esse processo tem o que nós podemos classificar como uma escada, tá? Ou um caminho, um roteiro. E esse caminho, esse roteiro, essa escada, são os nossos chakras. Por isso que muito se fala dos chakras, por isso que
esse assunto é um assunto antiquíssimo, né? Antiquíssimo, que remonta lá o início da cultura védica, veio para o Ocidente, ganhou muita força no Ocidente e hoje se fala naturalmente de chakras, né? Coisa que há 20, 30 anos atrás não era tão assim. Né? Há 50 anos atrás, esse assunto começou a surgir no Brasil. Um pouco antes começou a surgir na América do Norte, através de grandes expoentes, grandes iniciados dos Vedas, como por exemplo Vivekananda, Swami Vivekananda, depois dele o famoso Yogananda. Mas enfim, nós vamos entender um pouco mais o que são esses chakras, qual a posição relativa desses chakras, qual a função deles e a importância de fazer esse processo de elevação. O que é importante nós entendermos hoje? Nós vamos começar a falar um pouco a respeito desses chakras. O que é importante nós entendermos nesse momento é que sem esse roteiro, sem esse caminho, nós não conseguimos a paz, o equilíbrio necessário para sair do exterior. Então, o que você pode fazer de prático hoje, nesse momento? O que você pode fazer de prático? Em primeiro lugar, é tentar o máximo possível alinhar esses chakras. Então, eles estão dispostos bem no eixo central do nosso corpo, né? Que a gente chama de eixo cérebro-espinhal. Ou seja, se você tiver com o corpo alinhado, você vai conseguir um melhor equilíbrio desses chakras. Pensa no seguinte, se o fluxo de energias, quanto mais reta for a linha, mais fluente ele é. É como se, guardadas as devidas proporções, nós disséssemos o seguinte, né? Nós temos um roteiro saindo de nós, físicos, e indo para nós, né, espiritual, ou seja, do pequeno eu para o grande eu. E aí, vamos usar a matemática. O que diz a matemática, né? Uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Então, busque essa linha reta. Eu tenho dificuldade. Busque paulatinamente ajustar, alinhar a sua coluna, endireitar a sua coluna. Busca fazer isso durante o dia. Isso não vai te trazer só os benefícios da meditação, vai te trazer outros benefícios também. Lembrando sempre que a coluna reta, né, a coluna ereta, vai prevenir um monte de problemas futuros, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos falar com mais profundidade. Busque sempre um lugar tranquilo, independente de onde você esteja, busque um lugar tranquilo. Busque o silêncio. E esse lugar tranquilo, esse silêncio, significa o quê? Fique longe de aparelhos eletrônicos. Nós vamos falar mais para frente da influência dos aparelhos eletrônicos, que isso daí já é estudado cientificamente. Fique longe de aparelhos eletrônicos. Fique longe do excesso de luz, principalmente da luz artificial. A luz natural, né, os fótons, eles são muito saudáveis, eles são muito necessários para o nosso corpo físico, mas a luz artificial, ela causa alterações em nós também. Fique longe das agitações. Aí você fala, mas como é que eu vou evitar? Na prática da direção, por exemplo, né, de dirigir veículos, tem aquela história, né, da direção defensiva. Você já deve ter passado por isso, se você dirige, né? Tem um segmento ali da estrutura do trânsito que fala a respeito de direção defensiva. Ou seja, você tem que antever problemas. Isso daí
vai eliminar boa parte, quase todos os riscos de acidente. Ou seja, a direção defensiva é aquela onde você antevê, você evita coisas que podem causar acidentes. Então, use uma prática defensiva para você poder encontrar essa paz. Evitar discussões acaloradas, evitar deixar coisas que podem te criar problema, né? Tipo, deixar uma panela no fogo, né? Não, eu vou aqui meditar um pouco, mas vou deixar uma panela no fogo. Não, porque sua cabeça vai estar lá na panela. A panela de pressão, ela está lá. Sua cabeça vai estar na panela de pressão. Não tem jeito, ela não vai estar aqui. Você não vai estar com você. Outras práticas importantes nós vamos passar ao longo desse conjunto de aulas. Alimentação. A gente sabe que a alimentação favorece ou desfavorece muito a meditação. Água. Puxa, água é tudo igual. Não é, não é. Nós vamos falar a respeito disso. A importância da água. Nós temos na natureza uma água muito saudável, né? Um elemento extremamente saudável. A água é perfeita. Só que, normalmente, a água que nós consumimos, ela é modificada. Ela tem um elemento chamado flúor, que é extremamente tóxico, principalmente para a nossa glândula pineal. Aí, quando você consome o flúor, você está prejudicando a sua glândula pineal. Outras coisas, por exemplo, né? Pasta de dente é carregada de flúor. Não estou fazendo aqui propaganda, por favor, de pasta de dente, mas eu estou lembrando a você que a quantidade de flúor que tem na pasta de dente é lesiva, é tóxica para a sua glândula pineal e você precisa dela para o processo de meditação. E, enfim, outros processos, mas eu te peço que acompanhe essa jornada que vai ser muito positiva para nós, para o nosso processo de meditação. Então vamos lá? Agora vem um grupo de aulas, eu te peço que acompanhe elas todas, volte a assistir às aulas que você já assistiu, isso vai te ajudar muito. Boa meditação. Namastê.